Grids é qualquer subdivisão de um espaço em áreas menores, com o objetivo de ordenar e posicionar melhor os elementos integrantes daquele layout. Os textos, imagens, ilustrações e cores. Quem disse isso não fui eu, foi o Joseph Miller, que é um designer, e ele fala exatamente, essa definição é tudo que é o grid, gente. Para que serve os grids? Por que eu deveria utilizar o grid no meu lettering, no meu processo criativo? Por que eu devo adicionar esse olhar, esse estar atento a isso também? Primeiro de tudo, como eu falei na minha definição, é para organizar melhor as minhas informações. Então, se eu sei que o grid vai me auxiliar a subdividir o meu papel de um modo que a pessoa consiga ler melhor, que fique tudo mais legível, que fique tudo mais estruturado, padronizado, harmonicamente, né, combinando com o texto, a ilustração, então eu preciso disso. Eu preciso colocar isso dentro do meu lettering também. Então, para que ele serve? Primeiro de tudo, organizar as minhas informações. Eu tenho uma frase, só tenho o hoje. E aí eu vou organizar ela de um modo que fique mais agradável, que é para isso que serve o grid. Para que fique facilmente legível, estruturado. Como, por exemplo, esse lettering aqui. Essa é a minha frase, só tenho o hoje. E aí, à medida que eu poderia ter colocado, como eu fiz, só tenho o hoje. E aqui tem uma ilustração. Eu poderia ter subdividido de outras formas, né? Por exemplo, só tenho o e o hoje. Ou então, só tenho, em uma frase aqui de cima, o hoje. Tá? Então, várias formas diferentes eu poderia ter subdividido esse meu papel das minhas informações. Eu vou organizando as minhas informações de um jeito que fique mais agradável. As palavras em destaque, ó. Pergunta, onde e quem. Então, já dá para ver claramente pelo tamanho, pelas letras mais diferentes. As letras menorzinhas não tá dando tanto destaque. E por aí vai. Então, tá mais estruturado dentro do meu grid, dentro da minha folha, subdividindo a minha folha, mas de um modo que as palavras que eu quero dar destaque estão maiores, estão mais legíveis, mais visíveis também. Quando você não utiliza grid, o que acontece? Você joga aquelas frases, aquelas letras, as ilustrações de qualquer forma. Então, não fica harmônico, né? É mais harmônico quando a gente utiliza grid, até para que fique o mesmo lado, o mesmo tanto, né, de espaço que eu utilizei para a direita, eu utilizo para a esquerda. O mesmo espaço que eu utilizo aqui embaixo, eu utilizo aqui em cima. Então, tudo isso vai me dando essa harmonia de você olhar para o meu lettering e perceber que ele está subdividido, harmonicamente estruturado, agradável aos olhos, interessante, sabe? Isso também vai facilitar para entender melhor a mensagem que você quer passar. Quando não tem grid, né? As pessoas não têm grid, ó, e aí ela não sabe que, por exemplo, a pergunta não vai caber aqui. Por quê? Porque você não fez grid. Você simplesmente colocou as palavras de qualquer forma. E aí acontece isso. O que acontece também? Algumas palavras ficam muito pequenas, muito jogadas mesmo, sem estrutura. Estou deixando isso aqui um pouco para a direita. Então, às vezes, a gente coloca para a esquerda sem pensar que aqui vai ficar um espaço totalmente vazio. Que mais? Então, a gente pode até preencher, mas mesmo assim ainda dá essa sensação de que as coisas não estão centralizadas, que não fica harmônico. Pode prestar atenção. O que mais? A pergunta não é para onde, é com quem. E aí a pessoa coloca bem na margem. Tudo isso, gente, para te mostrar que o grid faz muita diferença quando a gente utiliza e quando a gente não utiliza, tá? Quando a gente tem grid, as coisas ficam realmente mais claras, ficam mais impactantes, ficam mais interessantes. Claro que aqui eu também não fiz todas as letras bonitinhas e etc. Mas dá para ver a diferença. Dá para ver que não é a mesma coisa. Dá para ver que muda realmente bastante.